Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja acompanhando mais essas aulas de resolução. E hoje eu vou finalizar com vocês um assunto que a gente já vem há um certo tempo aí trabalhando com ele, que é a parte de sólidos geométricos. Então eu separei para vocês um bloco de questões do SSA 2, que é o ano em que os sólidos geométricos são cobrados, e a gente vai fazer a resolução de algumas questões, tá? Hoje eu separei aí a questão 1 e 2 para a gente fazer, e vamos lá, vamos debater o que ela tem. Diz assim: o sólido geométrico representado a seguir foi obtido acoplando-se um prisma triangular reto de 4 centímetros de altura a um paralelepípedo reto de dimensões 4, 4 e 2 centímetros, conforme a figura. Se M é o ponto médio da aresta do paralelepípedo, qual é a área total da superfície do sólido referido? E aí é para você adotar a raiz de 5 como sendo 2,2. Bom, pessoal, então analisando a figura, eu vejo que esse sólido que foi dado, ele é um prisma triangular em cima de um prisma retangular. E eu quero saber a área total. Se eu sei que M é o ponto médio e essa aresta mede 4 centímetros, logo o que é que vai acontecer? Vai ficar aqui, ó, 2 para um lado, 2 para o outro. Tá bem? Essa outra aresta tem a mesma medida que essa, que vale 4 centímetros. E a partir daí, você tem as dimensões do prisma de cima. Um triângulo retângulo. Retângulo aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Então, você tem 2 centímetros, 2 centímetros e 4 centímetros de altura. A altura foi dada aqui, tá certo? Então, com esses valores, você tem como descobrir a área da sua superfície. Por quê? Porque você basta calcular a área dessa parede que fica aqui na frente, certo? A área dessa parede lateral, que fica aqui de lado. A área dessa parede que fica na parte de trás dos fundos. E a área do teto. Porque eu não preciso saber a área do piso? Porque eu não quero saber essa área aqui, ó, que eu estou sombreando. Porque essa área, ela tá oca, ela tá interna ao prisma. Então você só precisa calcular a parede da frente, de um lado, de trás e de cima, tá bem? Para calcular a parede de cima, eu já vou aplicar aqui um teorema de Pitágoras. Porque se eu tenho um triângulo retângulo, então o que é que eu posso afirmar? Que x ao quadrado, né, que é a hipotenusa, vai ser um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, meu x ao quadrado vai ser 4 mais 16. X é a raiz quadrada de 20. X vai ser 2 raiz de 5. Como o próprio texto já disse, onde você tiver raiz de 5, você substitua por 2,2. Então, o valor deste x é 4,4. Tá aqui, ó, 4,4. Tá bom? Edilson, eu preciso saber o valor dele? Não, não precisa. Por quê? Porque quando eu vou calcular as áreas, quando eu vou para a parte da área, se eu for pegar o piso, que é a mesma medida do teto, como é um triângulo retângulo, é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, cateto vezes cateto dividido por 2. Tá bem? Corta, corta. Aqui vai ser 4. Se eu quiser calcular a área dessa parede da frente, a área dessa parede da frente aqui, eu preciso calcular a área de um retângulo que tem base 4,4 e altura 4. Então eu vou calcular essa parede 1, vou chamar aqui de P1, de 4,4 vezes 4. Tá? Isso vai dar 17,6. Se eu for calcular a parede 2, que é essa daqui de lado, eu tenho um retângulo de 2 por 4 de altura.
Se eu for calcular a parede 3, que é essa aqui de trás, eu vou ter um retângulo de 4 por 4 de altura, que vai dar 16. Então, quando você vai pegar as áreas dessa parte, desse prisma triangular que vai me interessar, né? Que no caso é a parede da frente, a parede de lado, a parede de trás e a parede de cima. O piso não, porque o piso está dentro do objeto lá, do sólido. Então, basta que você pegue 4 mais 17,6 mais 8 mais 16, certo? Então, essa sua área aqui vai dar 45,6. Beleza? E aí agora eu vou para a área desse sólido aqui de baixo. Quando eu estudo um sólido retangular, um paralelepípedo, eu observo o seguinte, ó, que é bem fácil o seu entendimento. Essa parede da frente, aqui, é igual à parede de trás, que está escondidinha. Essa parede de lado aqui é igual a essa parede desse lado daqui, que está escondidinho. E a área do meu piso é igual à área do meu teto, tá certo? Só que quando eu for calcular esse meu teto, eu observo que eu não vou utilizar ele todo. Por quê? Porque esse pedacinho que está pontilhado, ele é interno ao sólido. Então, na hora de calcular essa superfície, você calcula a superfície total e diminui essa área que está pintada, que é a área que não vai ser utilizada, tá bom? Então, na hora de calcular a área total de um prisma retangular, tá? Professor Edilson, eu gosto de fazer assim. 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes A vezes C, mais 2 vezes B vezes C. O que isso significa, Edilson? 2 vezes a parede da frente, porque é a de frente e a de trás. 2 vezes a parede do lado, porque é do lado esquerdo e do lado direito. E 2 vezes o piso, porque conta o piso e o teto. Tá? É assim que eu gosto de calcular a área total. Lembrando sempre que A, B e C são as dimensões, né? Que nesse caso é 4, 4 e 2. Então, se eu fizer isso, eu vou ter 2 vezes 4 vezes 4. Você escolhe, tá? O número que você vai querer. 2 vezes 4 vezes 4. Mais 2 vezes 4 vezes 2. Mais 2 vezes 4 vezes 2. 4 por 4 para contar o piso. 4 por 2 para contar essa parede de frente. E 4 por 2 para contar essa parede lateral. Agora lembre que quando você fizer isso, você vai tirar a parte do triângulozinho que não está sendo utilizado, viu? Aqui é a área total mesmo. Aí eu vou tirar essa parte pintada aqui que eu não estou utilizando. Que inclusive essa parte pintada eu já calculei aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Essa parte pintada vale 4. Então isso aqui eu vou lá e diminuo a parte pintada, que vale 4. Que eu já calculei lá em cima. Tá bom? Então nesse caso, você vai fazer... Espera aí. Aqui. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2 dá 32. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Aqui também dá igual 16. Isso tudo menos 4, tá? 16 com 16, 32. 32 com 32, 64. Menos a parte pintada, que eu não estou utilizando, tá? Então aqui vai dar 60. Então, com isso, pessoal, para você calcular a área total, basta que você pegue a área de cima, do sólido de cima, sem o piso, certo? Sem o piso, porque o piso ele é oco, digamos assim. Calcula a área total do sólido de baixo, sem essa parte do piso, que é oca, tá? Esses 4 que eu estou tirando aqui. E para você saber a área de tudo agora, né? Logo... 60 mais 45,6 vai dar 105,6. E aí você mata a sua questão na letra C. Tá bom? É uma questão muito boa de se trabalhar. É uma questão que você precisa de calma, de paciência. E você veja que a dificuldade não é grande. É só uma questão de
interpretação. Beleza? Agora vamos para a questão 2. A questão 2 ela diz o seguinte. Uma pirâmide quadrangular regular tem um volume de 36 raiz de 7 centímetros cúbicos. Se a aresta da base mede 6, qual é o valor aproximado da sua área total? E raiz de 2 com aproximação para 1,4. Então veja, pessoal, que as questões do SSA não são questões difíceis. Você só precisa aplicar aquilo que você estudou. Então, uma pirâmide quadrangular regular. Poxa, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na questão 2 é aquilo que eu sempre faço. Pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. E a altura parte do centro, lá para cima. É a única coisa que eu faço quando eu vou desenhar uma pirâmide. É isso que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Então, ele diz que a aresta da base mede 6. Se a aresta da base mede 6, a metadezinha daqui vai medir, 3, tá? Essa linha que eu coloquei para cima do centro vai ser o quê? A altura. E a gente aprendeu que se eu fechar aqui, esse triângulo aqui, essa hipotenusa vai ser o meu apótema. Essa é a relação que eu tenho quando eu trabalho com uma pirâmide quadrangular. A minha questão afirma que o volume é 36 raiz de 7. Aí eu vou te perguntar, Edilson, e como é que calcula o volume de uma pirâmide? Não é simples? O volume da pirâmide não é 1/3 da área da base vezes a altura? Se o volume é 36, raiz de 7, então isso vai ser 1/3. Área da base, quadrado com lado 6, 6 vezes 6. 36, vezes a altura que eu não sei quem é. Então, se você substituiu o volume, você descobre a altura. Para ficar mais fácil aqui, 36 dividido por 3, que vai dar 12. Tá bom? Então fica 36 raiz de 7 é igual a 12H. H é 36 raiz de 7 dividido por 12. Só fiz trocar o lado, viu? Então H, simplificando aqui, vai ser 3 raiz de 7. Tá bom? Olha, Edilson, esse raiz de 12 que a questão diz. Não sei. Continue trabalhando aí na paz de Deus, que uma hora chega a hora dele, tá bom? Descobrir a altura. Se eu descobrir a altura, automaticamente eu vou atrás do apótema, porque eu sei que o apótema é uma relação que usa a base e a altura, tá certo? Então, o apótema ao quadrado vai ser igual à altura, 3 raiz de 7 ao quadrado, mais a metade da aresta da base ao quadrado. Aplica o teorema de Pitágoras. O apótema ao quadrado vai ser 3 ao quadrado vezes 7. É assim que eu faço, viu? Esse é o jeito que eu resolvo essa continha. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 7, 63. Mais 9. Então, o apótema vai ser a raiz quadrada de 72. Tá bom? Edilson, 72 tem raiz quadrada? Tem não. Fatório lá, tá? 72 ali, por 2, 36. 18. 9. 3, 3, 3, 1. O par fica fora, o par fica fora. Então, 2 vezes 3, 6 raiz de 2. Edilson. Agora eu uso aqui, raiz de 2 aqui. Então, o apótema ele vai ser 6 vezes 1,4. O apótema vale 8,4. Por que é tão importante descobrir o apótema, Edilson? Porque quando você estuda a face lateral da pirâmide, você tem um triângulo isósceles, onde a base tem a mesma medida da base aqui, que é 6. E a altura desse triângulo isósceles é justamente quem? O apótema. Por isso que é importante você descobrir ele. E na hora de calcular essa área daqui, basta fazer base vezes altura dividido por 2. Ou seja, essa altura ela vai ser 6 vezes o apótema
8,4 dividido por 2. Simplifica aqui, né? Para ficar mais fácil. Então, essa sua área, ela vai ser 8,4 vezes 3, que vai dar 25,2. Edilson, por que é importante descobrir a área de uma face? Porque quando eu vou observar a área lateral, eu tenho 4 faces. Na pirâmide de base quadrada, eu tenho 4 faces. Então, essa área lateral vai ser 4 vezes 25,2. A área lateral vai ser 100,8. Então, uma pirâmide é muito simples para chegar agora na área total. Quem é a área total de uma pirâmide? Logo, a área total é a área da base mais a área lateral. Vê que simples. A área da base, um quadrado, 6 vezes 6, 36. E a área lateral, 100,8. Então, a minha área total é 136,8. Mas que se for para eu arredondar ou se for para eu aproximar, vai dar 137. Tá bom? E aí você mata a sua questão. Bom, pessoal, então vou deixar aí como tarefinha para vocês adiantarem as outras questões. No nosso próximo encontro eu corrijo, tá bom? Tchau para vocês, um abraço e até a próxima.